Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje vou analisar o gráfico de Vale, tá? Esse é um gráfico semanal, cada barra, cada candlestick equivale a uma semana de negociação. Então a gente está olhando aqui, o mais importante é sobre uma perspectiva a partir de 2021, né? Primeiro teste na região dos R$ 96, né? E aqui é preço ajustado, né? Na ocasião era acima de R$ 100, mas preço ajustado em torno de R$ 96, tá? Tivemos em três ocasiões teste de movimento, eventualmente não aconteceu. E a partir do terceiro teste, o que a gente observa aqui, e é interessante a gente observar essa estrutura sob a perspectiva de Elliott Waves, né? Que nos permite entender a estrutura de preço que está se formando aqui. Tá? Esse gap que se formou no meio da estrutura do gráfico semanal é um chamado de runaway gap. Tá? Ele usualmente acontece no meio da estrutura de impulso para baixo, né? A gente chama de tendência de baixo, uma estrutura de impulso composta por 5 ondas, e esse runaway gap usualmente acontece na onda 3 de 3. Portanto, a minha expectativa é que o downside do papel, o potencial de queda do papel ainda seja significativo. Tá? Para fazer projeção de preço, inclusive, tem uma linha de tendência que, inclusive, é rompida atualmente, mas sob a perspectiva de Elliott Waves, a gente nem considera essa linha de tendência, tá? Mas acaba sendo uma LTA de toda forma, né? Para fazer projeção de preço de suporte, eu uso um indicador que eu desenvolvi chamado de FIB360, tá? E como a gente sabe que dá para confiar nas projeções, né? Porque uma vez que as proporções que o mercado está formando as ondas são identificadas, e o mercado mostra para a gente que está formando pivôs nessas regiões, né? A gente pode sim confiar nas próximas projeções, tá? Então teria para baixo já, né? Hoje o ativo saindo a R$ 65, vai fechar na mínima do dia aproximadamente. Próximo target, região de S5, né? 60,27 com 61,5, tá? Lembrando que essa aqui é uma região de confluência, tá? Confluência quando duas ou mais projeções de Fibonacci se encontram. O FIB 360 calcula regiões de confluência derivadas dessa proporção aqui em cima que o mercado está usando, tá? Eventualmente, se rompido S5, S6 para baixo, não por coincidência, fundo anterior, na região dos 54,60, 55,40, e depois 45, 41 lá embaixo. Tá? Temos como último target derivado dessa proporção aqui a região dos R$ 38, né? Difícil dizer nesse momento onde vai parar, né, essa projeção de baixa. Obviamente que para ter sinal de fundo, o ativo precisa encontrar suporte em alguma dessas zonas de confluência. Tá? Cedo ainda para dizer, mas sem cara nenhuma de que vai parar de cair nesse exato momento. Bom, perspectiva de baixa para o ativo então nas próximas sessões. Eu fiz uma comparação, inclusive, este gráfico aqui é de Vale em dólar, tem que dolarizar o papel para comparar com o minério de ferro que é negociado em dólar, tá? Então, quando a gente olha o minério, que é o verde mais clarinho, a gente observa que ele já está em tendência de baixa, né? Então, topos mais baixos, fundos mais baixos. A expectativa é de que, eventualmente, perca a região do fundo anterior, tá? Com Vale a mesma coisa, considerando a correlação positiva entre os dois ativos, né? Expectativa, então, é que perca a região do fundo anterior. Fundo anterior, fazendo analogia, né? Primeiro na região de S5, 60,27, e o mais fundo, região dos 54,60. Tá? Então, minha perspectiva é que pelo menos venha testar essa região entre S5 e S6 nas próximas semanas. Tá bom? Valeu, obrigado.